Boa noite, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos, aqui pela Rede Século XXI. Sou o Padre Giuli. Vamos nesta terça-feira estarmos juntos para rezarmos, para aprendermos das coisas de Deus, para pedirmos a bênção e a graça do Senhor na sua vida, na nossa história, enfim, para juntos formarmos esse grande grupo de oração através da televisão. E eu convido você para estar conosco. Nós vamos até 1h30 da manhã, vamos adentrar a quarta-feira para pedirmos ao Senhor realmente que seja uma terça-feira e uma quarta-feira abençoada. Nós estamos no mês de outubro. Mês de outubro é o mês missionário, a igreja reza pelas missões e nós somos chamados a nos tornarmos missionários através do batismo, isto é, anunciadores da palavra do Senhor, anunciadores das boas notícias que Ele tem para cada um de nós. E também no mês de outubro nós celebrávamos ontem o dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, e o mês de outubro todo é dedicado, na verdade, a Nossa Senhora Aparecida, onde nós pedimos a intercessão dela junto a cada um de nós. Aqui na Madrugada de Bênçãos, nós já fazemos isso toda a madrugada, nós colocamos os pedidos, nós colocamos as intenções, as necessidades, as famílias aos pés de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a intercessão dela. Então, desde já, as nossas atendentes já estão lá, prontas para atender você com todo carinho, para acolher você. Peça a sua oração, você quer rezar por você, por sua família, envie para nós seu pedido de oração, ligue para nós já, 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620. A sua participação é de grande importância. Como eu disse, nós formamos essa grande corrente de oração. Nós estamos em comunhão para rezarmos diante de Deus, para pedirmos as graças, as bênçãos necessárias, para agradecermos também, claro. Então ligue para nós, participe conosco mandando seu pedido de oração. Você pode também entrar em contato conosco através do Facebook, nossa página no Facebook, você vai lá curtir e vai também pedir oração. Pelo e-mail também você pode mandar madrugada@rs21.com.br. Também é o outro canal que nós temos, você que está aí na internet, para entrar em contato conosco. Rezamos da mesma forma por todos, colocando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do nosso Brasil. A mãe que leva os pedidos até Jesus. Quero mandar um grande abraço, um abraço especial lá para a cidade hoje de Porto Feliz. Hoje faz aniversário, é a minha terra na verdade, né? Já passei por lá hoje, faz aniversário. Um grande abraço a todos os portofelicenses, né? Meus pais que estão lá também comemorando o aniversário da cidade. Também quero colocar em oração hoje, durante a semana a gente vai rezar, mas já aproveito, iniciando essa semana, quinta-feira é dia dos professores. Dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila. Vamos rezar pelos professores hoje também. Você que é professor, parabéns, Deus abençoe essa vocação tão bonita, esse chamado tão bonito, mas tão desvalorizado em nosso país, não é? Em nosso Brasil, os professores hoje são tão desvalorizados. Vamos rezar por eles, por essa vocação tão bonita que é ser professor, não é? Então, Deus abençoe os professores que rezam, que participam sempre conosco. E lá no final de semana, no domingo, dia 18, é dia do médico, dia de São Lucas. Então, rezar pelos médicos também, profissionais da saúde, de maneira muito especial, aqueles que trabalham na rede pública, não é? No SUS. Esses precisam de muita oração e muita fé também, né? Rezar pelo nosso sistema único de saúde, tão necessário, mas tão precário. Hoje o nosso tema, sempre nós temos um tema para a gente conversar, para a gente aprender, que a palavra de Deus primeiramente precisa ser aprendida. Jesus, quando curava, quando libertava, primeiramente ele ensinava. Você pode tomar qualquer texto do Evangelho, Jesus primeiro ensinava. E a partir do ensinamento, a pessoa aprendia aquilo e então tomava posse da graça e da bênção na sua vida. Não é que obrigava Jesus a fazer aquilo que eles queriam, não é isso. Mas aprendendo o que Jesus tinha para ensinar, eles então aprendiam também a tomar posse da bênção e da graça de Deus. As curas e os milagres, as bênçãos de Jesus, não são um passe de mágica, de forma nenhuma. É através da oração, mas eu preciso aprender a rezar. Eu aprendo a rezar na medida que eu aprendo a palavra de Deus. E nós juntos vamos aprender a palavra de Deus. A cada madrugada você aprende a palavra de Deus para que a gente possa rezar e essa palavra possa se tornar fruto
em nossa vida. O tema nosso hoje, você usa da sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus, os 7 dons do Espírito Santo, um deles é justamente o dom da sabedoria. E sabedoria, meu irmão, minha irmã, é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá 7 dons. Por que 7? 7 é o número de plenitude, o número perfeito na Bíblia. Por isso 7, não é? A partir desses 7, nascem outros dons, dons que você tem, dons especiais e específicos que você tem. Esses 7 são como que os dons capitais, não é? Nós temos os pecados capitais. O que significa capital? Capital vem de caput, em latim, significa cabeça, o centro. Por isso os pecados capitais são só aqueles 7? Não, aqueles são os cabeças. Daqueles, então, vão nascer milhões de outros, né? Assim também os dons do Espírito Santo são 7. São 7 capitais, não é? Cabeças. E a partir desses, nascem os nossos dons específicos. Portanto, deles, um dom do Espírito Santo, dom da sabedoria, que Deus nos concede. Dom da sabedoria, que é diferente da inteligência. Inteligência é outra coisa. Inteligência todos nós temos. Quem não tem nenhum problema psíquico, ele tem inteligência. A inteligência é a capacidade de eu aprender aquilo que me ensinam. Isso é inteligência. A sabedoria vai além disso. E aí a sabedoria, então, nós temos a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana dos homens, importante também, que anda um pouco em baixa, né? Porque o homem, ultimamente, tem tido preguiça de pensar, de buscar as coisas. Porque, veja, a sabedoria humana também não significa a erudição, a cultura. Isso é outra coisa. Há pessoas, por exemplo, que têm uma sabedoria tremenda e é analfabeta. Basta a gente pegar as pessoas de mais idade, que têm uma sabedoria fantástica e nunca foram à escola muitas vezes. Mas às vezes nos ensinam, às vezes não, sempre nos ensinam mais do que pessoas eruditas e ditas cultas. E nós temos a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus e que nós a aprendemos pela palavra de Deus. Esse é o dom da sabedoria que nós estamos falando, um dos dons do Espírito Santo. E que é necessário em nossa vida. Se nós queremos ser abençoados, queremos ser libertos, se nós queremos uma vida nova, se nós queremos realmente que o poder de Deus aconteça em nossa vida, nós precisamos da sabedoria de Deus. Sem a sabedoria de Deus, meu irmão, nós não conseguimos ir muito longe. Nós nos perdemos. E há muita gente assim hoje no mundo, que se perde, porque se apega à sabedoria humana, às vezes, ou à inteligência, ou à erudição, à ciência, à razão, esquece-se de Deus. Há um outro termo que existe por aí, não é? Na sociedade, ética. Nós poderíamos dizer então que a ética, ela nasce de Deus e do coração de Deus, claro. A ética vai pautar as ações do homem. Por exemplo, na política, nós deveríamos, eu digo deveríamos porque não temos, né? Deveríamos ter ética. Quer dizer, as pessoas vão fazer aquilo para o bem público e para a dignidade do ser humano. Se não for assim, isso não tem ética. A ética ajuda a pessoa a fazer aquilo para o bem do outro e para o bem da comunidade. Senão a ética não existe. Para nós cristãos, nós dizemos isso como sabedoria divina. A sabedoria que vem de Deus, que vai ajudar a direcionar a nossa vida, para que a gente não se perca nos caminhos do mundo. E talvez hoje mais necessário seja essa sabedoria divina, porque hoje nós precisamos ainda mais da bênção e da presença de Deus em nossa vida. E para ter essa bênção, essa presença de Deus em nossa vida, nós precisamos desta sabedoria. O rei Salomão, lá no livro dos reis, na Bíblia, primeiro livro dos reis, capítulo 3, a partir do versículo 4, Salomão foi filho de Davi, sucedeu Davi como rei, foi um grande rei. E por que ele foi um grande rei? Lá no capítulo 3 do primeiro livro de reis, vai aparecer que Salomão, quando é chamado a ser rei, é muito jovem,
e diz a Deus, mas Senhor, eu não tenho capacidade para administrar esse povo, é um povo grande de cabeça dura. E Deus diz assim, Salomão, pede o que você quiser. E Salomão então pede sabedoria. E é engraçado que ele pede sabedoria e Deus diz assim, Salomão, porque você pediu sabedoria, tudo mais eu vos darei. Até um cântico muito bonito assim, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E Salomão se torna um grande modelo de rei, porque ele pediu sabedoria. E é a sabedoria, meu irmão, minha irmã, que ajuda a gente conduzir a nossa vida, dirigir a nossa vida, para que a gente não se perca. É muito comum, nos dias de hoje, a gente ver pessoas que, filhos ou netos, que receberam heranças milionárias dos pais, dos avós, e que perdem tudo aquilo, porque não tem sabedoria. É preciso a sabedoria divina para a gente conduzir, administrar aquilo que nós temos. Salomão então pede sabedoria, porque ele tendo sabedoria, ele ia conseguir administrar aquele povo, não só os bens materiais, mas tudo mais. Ao passo que se ele pede, por exemplo, somente a riqueza e o poder, sem a sabedoria, ele iria perder aquele poder e aquela riqueza em pouco tempo. Porque sem a sabedoria, nós perdemos aquilo que nós temos. Não só o dinheiro, os bens materiais, mas nós perdemos o sentido da nossa vida, perdemos a direção da nossa vida. E nós então começamos a acreditar que nós podemos tudo de acordo com a nossa vontade. Que nós somos os melhores. E aí as coisas desandam cada vez mais. Porque quando nós colocamos Deus fora da nossa vida, é aí que a coisa não vai para frente. A coisa não produz fruto. Parece que nós regredimos cada vez mais. E a humanidade tem passado por isso, nós temos visto cada vez mais isso. Não precisamos ser doutores para saber disso. Que sem essa sabedoria divina, nós erramos e nós vamos dar murro em ponta de faca, como se diz. Há um sujeito muito importante na nossa história, Santos Dumont, que você deve lembrar. Santos Dumont inventou o avião. Lá na sua biografia, no final da sua vida, ele fica muito triste, porque ele vê a obra, ele criou o avião dizendo que o avião era para ser feito e utilizado para unir os povos. Isso se faz. Mas próximo à sua morte, ele vê os aviões sendo utilizados já na Primeira Guerra Mundial para lançar bombas nas cidades e nos países, matando, destruindo. E ele escreve lá na sua biografia, está escrito, que ele morre muito triste com isso. Porque ele diz que não criou aquilo para desunir, mas para unir, não para matar. Veja, ele fez com a maior boa intenção, com ética, claro, com a sabedoria divina. Mas aquilo foi utilizado de maneira errada. Por quê? Porque faltou a sabedoria divina. E isso, meu irmão, minha irmã, em qualquer ação da nossa vida. No seu dia a dia, na sua família, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua empresa, na faculdade, no estudo, em qualquer situação. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo esse dom da sabedoria, dessa sabedoria divina, para que a gente possa discernir qual caminho tomar, qual decisão tomar. E de onde vem essa sabedoria? Vem da palavra de Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra que norteia, que dirige a nossa vida. A sabedoria divina vem daqui. O Espírito Santo nos dá esse dom da sabedoria. E como é que nós aprendemos do Espírito Santo? Na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui nós aprendemos. Daí a importância de lermos, de rezarmos a Bíblia. Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, a fé se vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se eu não ouço a palavra de Deus, a minha fé vai como que murchando, esvaziando-se. Precisamos da Bíblia. E lá na carta aos Hebreus, vai aparecer justamente, capítulo 4 da carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus, ela é afiada como uma espada de 2 gumes, de 2 cortes, que penetra o íntimo do nosso coração e da nossa alma. Ela é viva e eficaz. Produz muitos frutos. Paulo a Timóteo, na sua carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer assim, que a palavra de Deus deve ser utilizada
como palavra de Deus, não palavra humana, como palavra divina, e deve ser utilizada para instruir, para educar, para corrigir. A palavra de Deus. Por quê? Porque nela está a sabedoria divina. Quem não lê a Bíblia, quem não reza a Bíblia, está cada vez mais sem a sabedoria divina. E se nós estamos sem a sabedoria divina, meu irmão, minha irmã, a bênção não vai acontecer, a graça não vai acontecer, porque o caminho está obstruído, o caminho está fechado. Como que a minha mente, o meu coração está fechado? Como é que a graça de Deus pode acontecer na minha vida, pode chegar na minha vida, se eu não aprendo de Deus? E se eu não aprender de Deus, não tem como eu tomar posse dessa bênção. A bênção existe, e existe para todos nós, e na cruz a salvação foi derramada em nossos corações, e a bênção foi derramada em nossas vidas, a cura e a libertação. Entretanto, nós precisamos agora aprender do Senhor para que a gente tome posse daquilo, para que a gente adquira aquilo na nossa vida. Por isso, a fé não é algo mágico, como alguns pensam, não é? Infelizmente, e alguns até que pregam a palavra de Deus, pregam como se a fé fosse uma mágica. Jesus não era mágico, Jesus é o Filho de Deus. E eu quero repetir que todas as vezes que Jesus curava e libertava, Ele ensinava. Jesus era fantástico, porque Jesus ele não dava o peixe à pessoa simplesmente. Ele dava a varinha e ensinava a pessoa a pescar. A pessoa a caminhar com Ele, a pessoa a aprender dEle. Em certa passagem, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Senhor diz isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, nós temos que aprender de Jesus. Se nós não aprendemos de Jesus, como é que nós podemos ir a Ele? Como é que Ele pode aliviar os nossos fardos, os pesos que nós temos no nosso dia a dia? E talvez você hoje, meu irmão, minha irmã, esteja aí com um fardo pesado, com uma cruz pesada para carregar. Talvez um problema familiar, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, não sei o problema que você esteja passando, não sei o peso da sua cruz, mas Jesus sabe. Mas se você quer realmente que essa cruz se torne mais leve, se você quer realmente que esse caminho lhe seja aberto, aprenda de Jesus. Não quer dizer que aprendendo de Jesus, então Ele vai fazer uma mágica estalando os dedos, não é? E tudo vai se resolver. Não pense assim, porque a fé não é isso. E repito, quem prega isso é um charlatão, um mentiroso, porque a fé não é isso. Também a fé não é eu obrigar que Deus faça aquilo que eu quero na minha vida, porque a gente vai ficar aí brigando com Deus, Ele não vai fazer nada. Ele é Deus. Mas há pessoas que se acham mais do que Deus, não é? Alguns por aí, então, mamma mia, né? Eles têm certeza, antigamente eles achavam que era Deus. Tem alguns por aí que agora têm certeza que são deuses. E que fazem mais do que Jesus ainda, não é? E eles querem enfiar a goela abaixo a muitas pessoas que eles fazem até mais do que Jesus. Eu cheguei a ouvir outro dia uma asneira muito grande, eu quero partilhar com você, de uma pessoa dizendo assim, um líder dizendo assim, olha, você vem aqui porque eu não preciso da sua fé. Eu vou curar você, eu não preciso da sua fé. Isso é ridículo, viu, meu irmão? Isso é falta de sabedoria divina, ignorância na fé. Porque o próprio Jesus dizia assim, tua fé te salvou, tua fé te curou. O próprio Jesus nunca disse assim, olha, vai embora, eu já curei você, eu sou bom, eu sou o Messias, sou ungido, vai embora, eu não preciso de você, da sua fé, não. Jesus nunca disse isso, sempre disse, tua fé te curou, tua fé te salvou. Jesus que disse isso, está na Bíblia, está na palavra. Portanto, faltou a sabedoria divina, até com a palavra de Deus, tem gente que fala besteira. Tem gente que fala besteira. Então não vamos acreditar em tudo que algumas pessoas por aí dizem da Bíblia, hein? Vamos tomar cuidado. Graças a Deus nós temos a Bíblia que foi traduzida pelos monges e chegou até nós, e foi a Igreja Católica que o fez isso, né? E é só após o século
14 que essa Bíblia chega nas mãos de outras pessoas, não é? Com a imprensa, mas até então é a Igreja Católica que traduz e que faz essa Bíblia chegar bonitinha assim, porque tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu assim, né? E caiu na mesa de alguns, né? Bonitinha assim, já com os versículos encapadinhas, assim, né? Tem gente que acha que caiu assim, algumas até com zíper, assim, né? Tão bestas que são. A Bíblia tem um caminho para chegar até nós, e quando vai se traduzindo, vai se aprendendo, precisa ter a sabedoria divina. Porque se nós não temos essa sabedoria divina, nós vamos falar asneiras, vamos falar besteiras. E aí nos afastamos da bênção, nos afastamos da graça, perdemos a oportunidade de aprender de Jesus. E na medida que perdemos a oportunidade de aprender de Jesus, vamos ficando sem a bênção, vamos ficando sem a graça. Meu irmão, jamais se afaste da palavra, da verdadeira palavra, do verdadeiro ensinamento. A Igreja Católica quer passar isso para você. Não quer iludir ninguém, quer passar o que é. Quer passar essa sabedoria divina. E por que você tem que aprender dessa sabedoria divina? Porque é a partir dessa sabedoria divina que você vai ser abençoado, que você vai se livrar desse problema, dessa dificuldade, desse peso. Sem essa sabedoria divina, nós vamos caindo na ignorância. E quanto mais vamos caindo na ignorância, o inimigo vai tomando conta da nossa vida. E o inimigo vai colocando a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo vai nos desviando cada vez mais e levando mais para o buraco. E quanta gente tem seguido a sabedoria do mundo e tem se afundado cada vez mais. E muitas vezes se afundam tanto e o abismo é tão fundo que não conseguem voltar. Portanto, que nessa madrugada de bênçãos, você possa pedir ao Senhor duas coisas importantes. Senhor, ajuda-me a abrir o coração e o entendimento para que eu possa aprender mais do Senhor. Lendo a Bíblia, rezando a Bíblia, ouvindo a homilia na missa. Olha a importância da missa, que é um grande momento de oração, mas de aprendizado também. Então, pedir ao Senhor que abra o coração e o entendimento para aprender a palavra de Deus, para buscar essa palavra de Deus. E que esse entendimento vá abrindo caminhos. Em segundo, pedir a luz do Divino Espírito Santo. É Ele que vai dar esse dom da sabedoria. E com esse dom da sabedoria, você vai crescer cada vez mais na fé. Vai se tornar forte na fé. E tornando-se forte na fé, a bênção vai lhe acontecer. A graça vai lhe acontecer, porque você vai começar a perceber o que Deus tem para você e na sua vida. E na medida que nós aprendemos o que Deus tem para nós, em nossa vida, em nossa história, nós crescemos. Nós nos tornamos fortes na fé. Nós nos tornamos robustos na fé. Vários livros da Bíblia vão falar da sabedoria. Os próprios livros chamados sapienciais, o livro da sabedoria, Cântico dos Cânticos, os Salmos, que nos traz ensinamentos belíssimos, o Eclesiástico, Eclesiastes, o próprio livro da sabedoria, são livros sapienciais. Depois temos todo o Evangelho de Jesus, temos as cartas de Paulo em muitos momentos que ele fala dessa sabedoria que vem de Deus, tão necessária à nossa vida, tão necessária para que a bênção e a graça aconteçam em nossa história. Portanto, que nessa madrugada de bênçãos, você possa ligar para nós, você possa participar conosco, para aprender mais de Jesus, para pedir ao Senhor o dom da sabedoria para você e para a sua família, mas também naquela situação que você está vivendo, uma situação difícil, uma situação complicada, vamos rezar juntos. Eu quero rezar por você e com você. Quero rezar a minha fé com a sua fé. Como Jesus disse, a sua fé te salvou. A sua fé salva. A sua fé renova. E é nessa fé, unindo essa fé, minha, sua, milhares e milhões de pessoas conosco pela Rede Século XXI, é que a bênção vai acontecer na sua vida, nessa madrugada, que será de muitas bênçãos, de muitas graças.